Olá, eu sou a Sofia, eu sou professora de matemática. Hoje eu decidi gravar um vídeo mostrando vários materiais que eu tenho aqui em casa para facilitar aí o aprendizado, tornar mais concreto, mais didático, mais visual para os alunos e facilitar a compreensão de vários conceitos. O primeiro material que eu vou mostrar é o ábaco. Cada um dos pinos ele representa uma posição no sistema de numeração decimal que a gente utiliza, né? E aí, vou mostrar mais perto de vocês. Tem aqui a unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. A gente sabe que vai para centena de milhar, aí vai para milhão, bilhão, enfim. O ábaco ele pode ser utilizado tanto para os alunos entenderem o sistema de numeração decimal, que daí eles vão colocar, por exemplo, o número 128. Ele tem 8 unidades, 2 dezenas e uma centena. Então, o aluno ele consegue representar o número aqui e também consegue fazer operações básicas de subtração e adição utilizando o ábaco também. Outro material que eu tenho é o material dourado. Ele é muito interessante também para trabalhar o sistema de numeração decimal. No material dourado, a gente tem acesso aí aos cubos, que representam as unidades. E a gente sabe, né, que um agrupamento de 10 unidades representa uma dezena, que tem aqui representado por essa pilha aqui de cubos, enfim. E tem também a placa, que representa a centena, né? Então, 10 dezenas, a gente tem uma centena. É bem interessante esse material aqui para também trabalhar as operações, também trabalhar a parte de agrupamentos do sistema decimal. Eu tenho também o kit de frações que vem aqui dentro dessa caixinha, esses discos de frações. Ele tem aqui, né, esse círculo que representa o inteiro, o todo. E aí depois ele tem as partes desse todo, que é a ideia de fração, né, de você dividir o todo em partes iguais. Então eu tenho aqui também duas metades que representam o todo. Eu fiz uma adaptação para porcentagem também, está escrito no verso aqui, de algumas dessas medidas, porque ajuda, eu consigo adaptar esse material tanto para alunos que estão aprendendo fração quanto estão aprendendo porcentagem. Aí aqui também tem o 100%, enfim. E aqui também tenho uma quantidade inteira dividida em 3 partes iguais, que juntas representam o todo. O restante do material está aqui, como vocês podem ver. Então tem as 4 partes, 5 partes, 6 partes, 7 partes, 8 partes, 9 partes, até a 10ª. O material completo é esse daqui. Esse material é muito interessante para introduzir o conceito de frações, mas também trabalhar a parte de frações equivalentes. Os alunos conseguem entender que as peças têm o mesmo tamanho, elas representam a mesma quantidade. Esse material também é interessante para realizar somas e subtrações com frações. Então, um exemplo aqui rápido. Se eu quiser somar, né, um terço com um sexto, eu sei que essa parte aqui representa um sexto, eu sei que eu tenho meia circunferência, que seria essa quantidade aqui. Mas aí a gente consegue perceber visualmente essa adição, qual que é o resultado dela, e os alunos depois, algebricamente, conseguem chegar nesse resultado. Um material bem legal também, que eu já usei como um jogo, uma dinâmica na sala de aula, e também já dei como aula particular, são as frações equivalentes. Esse aqui eu coloquei as frações papel EVA. Quem é professor, trabalha na educação, pedagogos, enfim, sabem que EVA é um parceiro dos professores. A gente usa para bastante coisa, para, enfim, fazer atividades. Eu tenho as frações que são irredutíveis, né? Meio, um terço, um quarto e um quinto. Eu coloco essas frações na lousa, normalmente, ou na mesa, e os alunos recebem essas frações aqui que estão em cinza. E eles vão colocando ao lado da fração que é equivalente a alguma das que estão em amarelo. Eu coloquei aqui, assim, para exemplificar como que faz o uso desse material. Então tem as frações um meio, um terço, um quarto, e tem um quinto aqui que está na minha mão, mas no caso ela seria colada também. E os alunos recebem essas frações na cor cinza para eles colocarem ao lado das frações que eles consideram que são equivalentes. Então todas da mesma linha são equivalentes. É uma dinâmica bem interessante para assimilar a parte de frações equivalentes, que é um conteúdo bem importante para depois aprender a fazer operações com a fração. Para trabalhar a parte decimal dos números racionais, eu criei então essa brincadeira com a minha aluna, porque ela estava tendo muita dificuldade em fazer operações com números decimais, em contar troco e tudo mais. Então eu imprimi essas notinhas e essas moedas aqui para exemplificar. Então tem várias cópias de cada uma. E a gente ficou meio que brincando de lojinha quase, assim, em que a gente tinha algumas coisas que ela queria comprar ou eu queria comprar. E aí quando a gente paga com uma nota de 50, qual que vai ser o troco, ou enfim, qual que vai ser o total da compra. A gente sabe que no mercado vários valores são quebrados, né? 4,25, 4,75, enfim, como que ela faria essa soma. E foi muito interessante para ela consolidar esse conhecimento. Então eu tenho esse kit aqui guardado comigo. Eu passei papel contact também, que é um parceiro dos professores aqui, ó, papel contact.
E para conservar o material, estou preparada para próximas vezes que os alunos tiverem essa dificuldade, faço essa dinâmica também, que foi bem bacana. Para o estudo de geometria espacial, eu tenho os sólidos aqui comigo. Eles vêm dentro de uma caixa, eu colei eles aqui para ficar mais fácil de mostrar. Tem vários sólidos aqui, tem pirâmide, tem cone, tem cilindro, enfim, vários sólidos. É bem interessante para os alunos, eles tanto visualizarem os sólidos, né, na frente deles, enfim, passar a mão, deixa mais concreto, mas também para trabalhar a parte de volume, de área de superfície, né, quando a gente fala de área da base, áreas laterais, como que é isso. Enfim, é bem interessante o uso desse material aqui, recomendo bastante. Algo que eu amo também, eu sou apaixonada por papel quadriculado, meus alunos sabem, também eu sofro com papel quadriculado. Mas enfim, eu acredito que esse material seja muito útil para os alunos tanto organizarem o raciocínio deles. A gente sabe que para aprender um conceito matemático, muitas vezes é só uma questão de organizar o pensamento. A gente sabe que a visualização no papel quadriculado é bem simples. Por exemplo, gráfico de linhas, né, gente? Gráfico de linhas aqui, a gente faz desenho, papel quadriculado a gente garante que vai estar reto. A gente sabe que contando cada uma dos quadradinhos aqui, a gente tem uma medida. A gente consegue visualizar muito facilmente as coordenadas dos pontos. A ideia de perímetro e área, né? Então, bem simples aqui, trabalhar a parte de como se fossem 2 cômodos. E a gente sabe que a gente vai fazer a área total, é como se fosse somar as áreas 1 e 2 aqui. Então, os alunos conseguem facilmente entender qual que é o conceito de área aqui, eles conseguem visualizar. E também a parte de perímetro, né, que seria contar aqui os lados de cada um dos quadradinhos e obter o perímetro total. Por exemplo, de função do primeiro grau, a gente consegue, então, obter as coordenadas, a gente tem a função, e aí a gente vai traçar aqui qual que é a reta que representa. Fração no papel quadriculado, sou uma grande fã também. E aí trabalhar a parte de operações, ficar bem visual e frações equivalentes também. Acho que deu pra perceber nesse vídeo que eu gosto de falar sobre fração, né? Porque eu percebo que é um conteúdo que os alunos têm bastante dificuldade. Que ele não é tão difícil, então é só uma questão de entender conceitos básicos. Com o papel quadriculado, também dá para trabalhar a parte de figuras semelhantes, então você vai ampliar ou você vai diminuir uma figura. Você consegue fazer isso utilizando o papel quadriculado, fica bem interessante também para os alunos visualizar. Por fim, mas não menos importante, os livros, né, gente? Eu sou uma entusiasta de livros, eu tenho uma estante na minha casa cheia de livros didáticos. A última vez que eu contei, eu tinha em torno de 70. Devo ter um pouco mais agora. Eu tenho uma coleção que eu sou uma grande fã dessa coleção. Não é uma publi que eu tô fazendo aqui, tá? Mas esse projeto aqui, o projeto Araribá, é uma coleção muito boa. Eu tenho de todas as séries, todos os anos, né, da Editora Moderna. Se você não sabe qual livro didático você pode usar para fazer suas aulas, a forma que esse livro aborda o conteúdo eu considero muito interessante, muito intuitiva, muito didática. Ele dá vários exemplos, os exercícios são muito condizentes para você conseguir desenvolver as habilidades que são necessárias. Então, eu sou uma grande fã de Araribá. Enfim. Agora, trazendo a parte de livros paradidáticos, né? O que seriam livros paradidáticos? São livros em que você consegue abordar o conteúdo de uma maneira diferente do livro didático. Então, não é aquela coisa de conteúdo, função, aí você dá o conteúdo, você dá exemplos, você dá desafios e tudo mais. Ele, muitas vezes, aborda o conteúdo de uma maneira sutil, dentro de uma história, ou às vezes nem tão sutil, às vezes o personagem realmente está precisando resolver um problema matemático, está precisando da sua ajuda. Então, um livro clássico aqui, O Homem que Calculava, gente, esse livro aqui é muito bom. Eu gosto de pegar alguns trechos dele quando eu percebo que os alunos estão estudando um conteúdo que tem aqui nesse livro, e ele traz várias curiosidades e desafios sobre matemática. Os personagens desse livro, eles passam por vários problemas envolvendo camelos, enfim, no deserto, e que são muito interessantes para abordar a parte do conteúdo de matemática. Esse livro aqui é A Vizinha Antipática que Sabia Matemática. É um livro muito bacana, bem fininho aqui, ó. E ele é recomendado para crianças de 8 a 10 anos, acho que até o 6º ano ali dá para trabalhar tranquilamente. É sobre a história do Theo. Ele não gosta nem um pouco de matemática, ele sente arrepio, uma aversão gigante à matéria. E ele conhece essa vizinha aqui, uma senhora um pouco misteriosa, enfim, e que ela gosta muito de matemática e ela vai ensinando para ele. Então ele encontra alguns desafios, chama Racha-Cuca, alguma coisa assim. Enfim, envolvendo alguns conteúdos bem básicos de matemática, tem bastante ilustração, é muito legal mesmo. Esse livro aqui eu super recomendo, principalmente para trabalhar conteúdos básicos, principalmente para alunos mais novos aí de 8 a 10 anos. Essa coleção aqui, gente, sério, é perfeita. Eu quero muito ter os livros da Luzia Faraco Ramos. Eu tenho 2 livros dela, que são esse Frações Sem Mistérios aqui,
É muito bom mesmo para trabalhar de novo fração, né? E aqui os personagens eles encontram vários desafios envolvendo fração. E aí depois é muito interessante, porque cada capítulo eles têm algum problema, enfim, é uma história com começo, meio e fim. E os personagens vão aí desvendando alguns mistérios relacionados à fração. É muito legal mesmo. Esse aqui é a proporção ecológica, ele trabalha num viés ali de ecológico, né? Enfim, reciclar. É bem interessante e trabalha o conteúdo de razão, proporção, regra de 3 e porcentagem. Então ele é bem completo também. Muito bom esse livro aqui. Ele é bem na linha do Frações Sem Mistério. Essa autora aqui, ela tem vários livros muito legais. Meu sonho de consumo é ter cada um deles na minha estante. Eu entrei na faculdade em 2015 e desde lá eu comecei a colecionar materiais, então os livros didáticos desde aquela época. E eu sou formada já há alguns bons anos, né? Então eu também, cada vez que eu vi alguma coisa legal, eu comprava, ou eu pegava, ou eu criava, enfim. É assim que a gente vai criando um repertório, né? E é bem interessante ter um repertório, porque ajuda muito na compreensão dos conceitos de matemática. Então, recomendo que você tenha na sua casa, se você é professor, professora, se você é pai, mãe, responsável por alguém que está aprendendo matemática, considero que seja muito interessante ter acesso a esses materiais para ajudar os seus filhos a entenderem a matemática além do que é só uma decoreba. A matemática é muito mais do que isso. Matemática é raciocínio, resolução de problema. Enfim, eu poderia ficar aqui um vídeo inteiro de 1 hora falando sobre como é fascinante aprender matemática, como você se propõe a fazer, você entende que qualquer pessoa é capaz de aprender os conceitos. Então, não existe essa coisa de tipo, isso daí não é pra mim, eu não consigo entender. Às vezes é um conteúdo lá do passado que pode ter ficado mal compreendido, que é muito importante você fazer essa recapitulação aí do que ficou para trás. Professor, professora particular, pode ser interessante para fazer isso. Eu, inclusive, dou aulas particulares presencialmente aqui na cidade de Santos, litoral São Paulo, e também online para o Brasil inteiro. Então, também, se você tiver interesse em aprender mais sobre matemática, entre em contato comigo, vamos conversar, vamos entender aí. Eu sou muito fã da matemática sendo divulgada de uma maneira leve, uma maneira fácil de aprender, fácil de explicar. Eu acredito que existem muitos materiais aí a nosso dispor que podem facilitar todo esse processo. É isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.